Boa noite a todos. Então vamos agradecer inicialmente a Jesus por ter nos trazido essa belíssima doutrina e que com a contribuição dessa comunidade de espíritos que acrescenta tantas informações a nós e que nos permite assim podermos estudar. E o que acontece aqui todas as semanas é exatamente isso, é uma oportunidade para que todos juntos possamos estudar. O tema de hoje, ação espiritual no planeta. Nosso planeta é povoado de espíritos, naturalmente. E como é que funciona como é que acontece essa interação? Informações que constam no Livro dos Espíritos mostram-nos que não existe no universo espaço vazio. Allan Kardec faz essa pergunta numa das questões, faz essa pergunta sobre a existência do vácuo. A pergunta é: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos respondem: não há o vácuo. O que te parece vazio é ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e instrumentos. Ou seja, então, existe uma matéria, como os espíritos dizem. Existe uma matéria que ocupa todo o espaço vazio que nós pensamos ser. Mas então, que coisa é essa que é essa matéria? Essa coisa é o fluido universal, ou o fluido cósmico universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre isso. Diz que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou a força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E no Livro dos Espíritos, na questão 282, também há essa informação. O fluido universal estabelece entre eles, entre os espíritos, constante comunicação. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos, como para nós, como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, os espíritos aqui eles falam muito bem sobre a existência do fluido e como ele funciona. Exemplifica dizendo que para nós é como se fosse o ar, que nós não vemos, nós percebemos por causa da respiração, e ele é o veículo de transmissão do som. O som é transmitido pelo ar. Nós podemos fazer uma comparação com os peixes no oceano ou no aquário, como a foto mostra. Nós, entre aspas, não vemos a água e os peixes estão ali como que estivessem flutuando, mas existe alguma coisa que os comunicam, né? Nós sabemos, por exemplo, que as baleias, os golfinhos, eles se comunicam transmitindo sons que vagam pelo mar, pelo oceano. Então, o fluido cósmico ele funciona comparativamente desse jeito. Na introdução do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec comenta sobre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, lá na introdução, Allan Kardec diz: o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter existido jamais, sem que por isso se alterasse a existência do mundo espírita. Ou seja, o mundo espírita existe independente do planeta existir. Preexiste o nosso mundo físico e todos os outros mundos físicos. Nós podemos aqui interpretar como o mundo corporal o mundo material, o planeta, onde ocorrem as encarnações. Então, Jesus é o governador do planeta. Jesus dirige o destino do planeta e, segundo informações espirituais, o planeta foi fisicamente construído, criado e construído sob a orientação e a responsabilidade de Jesus. Então, Jesus
ele coordena toda a produção, a criação mesmo física do nosso mundo. No livro A Caminho da Luz, nós temos informação que Emmanuel nos diz sobre como esse processo ocorreu. Durante o processo de formação física da Terra, o Supremo Criador derrama na crosta terrestre o princípio espiritual. Em estado dormente, o intelecto virtual que viria despertar na Terra em forma de vida, assim que as condições para sua germinação fossem satisfeitas. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Por milhares de anos, os trabalhadores do Cristo elaboram e aperfeiçoam a vida material no planeta, para um dia receber o espírito humano. Então, desde o início, os arquitetos siderais, eles agem no planeta, eles laboram no planeta no sentido de aprimorar a vida material. Eu li algures que não faz sentido Deus ter criado o espírito e o espírito passar por todo esse processo evolutivo. Por que o planeta evoluiu desse jeito? Qual é a finalidade disso? Por que nós não já nascemos na forma humanoide? Ou seja, espíritos efetivos. E, raciocinando, nós podemos entender o porquê que o planeta passa por todo esse processo evolutivo, desde aquele momento em que não há vida nenhuma e aparecem as primeiras células. Nós observamos nessas informações de Emmanuel que Deus derrama no planeta o princípio espiritual, que é derivado do fluido cósmico universal. Então, esse princípio espiritual é aquele princípio que germina a vida. Por essa razão que os cientistas da Terra, eles tentam reproduzir a criação da vida. Não conseguem. Eles conseguem produzir elementos químicos, como aminoácidos, por exemplo, eles conseguem produzir elementos químicos que são originários da vida, mas a vida efetiva não. Por quê? Porque precisa de um componente-chave, que é o princípio espiritual. Então, o homem não tem como produzir, como elaborar, como manipular o fluido, o princípio espiritual. Por isso que ele não consegue produzir a vida. E uma prova disso, vamos dizer assim, uma evidência disso, é que Leon Denis diz: porque a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. O que isso quer dizer? Que nós, como seres espirituais, nós evoluímos desde o mineral. Então, por essa razão que o planeta ele passa por essa evolução, para que nós possamos evoluir juntos. Então, Deus cria o planeta, coloca nele o princípio espiritual e, através da evolução, nós vamos progredindo. Um outro fato é, por que a evolução física do homem, enquanto ser material, por que ela acontece também geneticamente falando? Porque quando o espírito ele desperta na sua consciência, ele praticamente não tem necessidades nenhuma de produção de raciocínio. Não sei se eu me faço entender. Então, naquele momento, o cérebro, por exemplo, não precisa ter uma capacidade grande, materialmente falando, para reproduzir o raciocínio do espírito. Mas, à medida que nós vamos evoluindo como espírito, nós precisamos que um corpo seja capaz de poder traduzir o nosso vigor intelectual e possa se manifestar materialmente. Então, por isso que há essa necessidade
do homem, materialmente falando, evoluir. O planeta Terra, desde o estado primitivo, ele vai passar por todas essas etapas. Nós hoje estamos aqui nessa fase. Planeta de expiação e provas. Nessa época, enquanto o planeta aqui era um planeta no estágio primitivo, é onde a vida desenvolvia, onde nós, como seres, passamos por todas as etapas animais. Quando o homem adquiriu a consciência, evolutivamente atingiu o estágio de consciência, foi na ocasião em que vieram os espíritos de Capela. Isso já foi assunto de outra conversa. Vieram os espíritos de Capela para nos promover o avanço, para promover o avanço em nós, há cerca de 35 mil anos atrás, mais ou menos isso. Então, ou seja, nós desde que adquirimos o estágio de consciência, nós estamos nessa evolução há 35 mil anos aproximadamente. Nós, então, estamos nesse estágio e aqui vamos passar brevemente, já estamos no processo de transição, como dizem os espíritos em relatos, nós já estamos no processo de transição e logo, logo estaremos efetivamente como um planeta de regeneração. Nesse ponto, o mal ainda existe, mas em muito menor escala. Os habitantes, nós, habitantes do planeta, nós não estamos só na crosta, como nós vemos aqui. Existem os espíritos desencarnados. E de acordo com o grau de libertação que ele tem da matéria, quanto mais nós estamos arraigados à matéria, mais colados na crosta nós estamos, né? Isaac Newton propôs uma lei, a lei da gravitação universal, que explica isso. Ou seja, nós, enquanto seres materializados, nós atraímos e somos atraídos pela matéria do planeta. E ficamos aqui. Então, segundo informações do livro Cidade do Além, nós temos 7 esferas, como se fosse pedaços de uma cebola. Uma camada em volta de outra camada. A esfera mais interna, a primeira esfera, que é das trevas, é dentro da crosta. Existem espíritos que habitam a crosta. Abismo vem em seguida. E logo a seguir a crosta onde nós estamos. É a casca do planeta. Depois nós temos o umbral. Depois nós temos a esfera de arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. Então, na esfera mais externa é onde estão os espíritos que coordenam as atividades do planeta do ponto de vista evolutivo. Naturalmente que eu consigo me libertar do planeta, do ponto de vista físico, eu consigo me libertar do planeta à medida que eu vou me depurando. Quanto mais preso à materialidade, mais junto da crosta nós vamos estar. Então, é uma coisa que nós precisamos perceber. Nós, aqui na crosta, estamos diretamente conectados, envolvidos com zonas de sofrimento e de trevas. São os mais próximos de nós, ou seja, o intercâmbio mais evidente, mais intenso, é com os seres dessas camadas aqui mais próximas, né? Lembrando que a camada do umbral é onde ficam as cidades espirituais, como o nosso lar e outras. Então, nós estamos aqui sob contato direto com essas camadas. Naturalmente que os espíritos das camadas mais extremas, eles vêm até nós. Eles vêm até nós, mas a maioria de nós não consegue nem perceber. E eles fazem o trabalho deles, mas não chega a ser tão eficaz quanto o intercâmbio que nós temos com os seres dessas camadas próximas. O intercâmbio é mais efetivo, por causa da nossa proximidade, por causa da nossa semelhança e por causa da nossa materialidade.
Pois então, voltando ao fluido universal, os fluidos espirituais são aqueles que são compostos, são derivados do fluido cósmico universal. A bem dizer, eles formam a atmosfera dos seres espirituais. Então, os fluidos espirituais é a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde os espíritos tiram os componentes que eles precisam. É onde eles usam para transmitir as suas ideias. Os fenômenos que acontecem, os fenômenos especiais que acontecem nesse elemento, vamos dizer assim. Eles são perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas não de todos nós. Escapam aos nossos sentidos carnais, pelo menos da maioria. Algumas pessoas têm a evidência, conseguem perceber, mas a maioria de nós não. Eles são, os nossos sentidos, o visual, o auditivo, só a matéria tangível, ou seja, só o que é material é que nós conseguimos perceber. A luz peculiar do mundo espiritual, ela se propaga através dos fluidos espirituais, da mesma forma que o ar propaga o som. Então, a luz espiritual é propagada no fluido espiritual. Não é possível ver o que está no pensamento do outro. Ou seja, um espírito não consegue ler o pensamento do outro, mas ele percebe a preocupação do indivíduo, os desejos do indivíduo, a natureza, consegue perceber os projetos, sobretudo se são bons ou se são maus. Então, os espíritos não conseguem ler, vamos dizer assim, identificar palavra por palavra o que o outro está pensando, mas consegue perceber a intenção. Como os fluidos são veículos do pensamento, o pensamento atua sobre os fluidos. Percebe? Da mesma forma que o som atua sobre o ar. Eles transportam, eles trazem para nós o pensamento. Da mesma forma que o ar nos traz o som. Vocês me ouvem porque o ar está levando até todos o som da minha voz. Então podemos dizer, sem medo de errar, que nesses fluidos, nos fluidos espirituais, as ondas e os raios pensamentos cruzam-se, como o som, sem se confundirem. Ou seja, o pensamento que eu emito se cruza com o pensamento que o outro emite, mas eles não se misturam, não se confundem. Da mesma forma que os raios sonoros também não. Eu estou falando aqui, o outro está falando ali, o som não se mistura. Nós, pela nossa audição, podemos nos confundir, mas o meio físico não confunde. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, então, ou os fluidos que os espíritos maus projetam, são, nesse caso, viciados, ao passo que os pensamentos que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição daquele espírito, o grau de perfeição moral daquele espírito. Então, ainda podemos dizer, as imagens fluídicas que nós criamos com o nosso pensamento, ele vai se refletir no envoltório perispíritico. Então, o pensamento, ele cria imagens e reveste o nosso perispírito, como num espelho, a imagem que nós vemos no espelho. Toma no perispírito corpo e, de certo modo, ele aparece como uma fotografia. Então, por exemplo, um homem, caso tenha a ideia de matar uma pessoa, embora o corpo material permanece estático, permanece sem nenhuma ação, o corpo fluídico já coloca em ação esse pensamento. Reproduz tudo que a intenção dele que é decorrente da atenção dele.
Então ele executa fluidicamente o gesto que o pensamento dele planeja para cometer o assassinato, e o pensamento então cria essa imagem. A imagem da vítima cria a cena inteira do assassinato, como num quadro que nós podemos pintar. Então, é assim que os sinais mais secretos dos movimentos da nossa alma, porque isso que eu falei não vale apenas para os espíritos encarnados, vale para nós encarnados. Ou seja, o que nós pensamos também é plasmado, e os fluidos espirituais, os nossos fluidos espirituais, fotografam, criam essa imagem, podendo ser vista por outros espíritos. Então, esses movimentos da nossa alma, eles vão se traduzir no envoltório fluídico daquele que está tendo tal pensamento. Então, uma alma pode ler na outra alma, conforme nós podemos ler um livro. Nós podemos ver o que os olhos não conseguem ver. Pronto, mas vendo essa intenção, ela pode persistir até que aquele ato seja executado, até que tenha resultado na consequência. Mas não se dá para determinar quando que vai ocorrer, ou seja, não dá para prever, porque aí depende também da vontade daquele. Pode também nem concretizar, supondo que aquele que pensou assim mude de ideia. O ato em si, aquilo não é uma prova de que aquilo vai acontecer. Aquilo só mostra as intenções. Então imagina só, nós que estamos num sítio qualquer e estamos num ambiente com determinada pessoa, determinadas pessoas, e nós começamos a pensar coisas da pessoa. Começamos a criar juízos e começamos a criar cenas. Então nós podemos ter a certeza que isso está sendo como que fotografado no nosso perispírito, e as pessoas encarnadas que têm a capacidade de vidência percebem. E os espíritos encarnados percebem do mesmo jeito. Por isso que espíritos se aproximam de nós segundo o nosso pensamento, o nosso comportamento. Allan Kardec diz que é como se fosse, nós deveríamos agir como aquele sábio que vive numa casa de vidro e não tem receio de nada. Imagina o que é nós vivermos numa casa onde as paredes são todas de vidro. Todos à nossa volta podem ver tudo que nós fazemos. Nós, de certeza, que estaríamos pensando muito bem em cada movimento, não é verdade? Isso que eu relatei agora consta na Gênese. Dito isso que está na Gênese, nós podemos encontrar na Revista Espírita de 1867, no artigo Atmosfera Espiritual, de Allan Kardec, um assunto que complementa essa história e que é muito interessante. Os espíritos, eles constituem a população invisível do globo. Nós vimos ali no esquema das esferas da Terra, nós somos os únicos que somos seres materiais, seres encarnados. Fora nós, que estamos aqui, todo o resto é ser espiritual, são espíritos, estão desencarnados. Então, eles estão entre nós, nos veem e estão aqui todo. Não há um espaço em que não possamos observar. Essas duas cadeiras aí tem espírito sentado, tá? Estão aqui entre nós, nos acotovelando e tudo mais. Ou seja, quando nós pensamos que estamos sós, na realidade nós estamos sendo observados por muitos espíritos. Tá? Tenham a certeza disso. Tá? É assim, como diz Allan Kardec, é assim, não é diferente. Então temos que nos habituar com essa situação. Então vamos dizer, numa reunião como essa, então, além dos assistentes corporais,
sempre há aqueles ouvintes invisíveis. E isso aqui sempre é comentado aqui, né? Ou seja, a assembleia, ela é imensa, as paredes é como se caíssem e uma multidão de espíritos podem estar acompanhando, assistindo isso aqui. A permeabilidade, que é a propriedade que um espírito ou um elemento pode se deixar penetrar por outro, é a permeabilidade. Ou seja, o organismo espiritual, o organismo dos espíritos, ele tem essa propriedade da permeabilidade. Ou seja, eles atravessam-nos sem problema nenhum. Por quê? Porque eles se deixam penetrar por outros elementos materiais. Então, por isso que aqui eles estão em número ilimitado. Normalmente, como diz Allan Kardec, uma quantidade incontável de espíritos estão aqui nos acompanhando, nos observando. Costuma-se dizer que é tão grande esse número que a atmosfera espiritual, no caso, fica saturada desses fluidos. Isso, para nós espíritas, não é novidade, certo? Mas, se calhar, nós não conseguimos perceber, deduzir todas as consequências que advêm desse fato. Os fluidos, então, que os espíritos vão emanar, que os espíritos emanam, são mais ou menos salutares, de acordo com o grau de depuração dos espíritos, cada um. Vejam bem, os fluidos que os espíritos emanam, nós emanamos fluidos também, atenção. Alguns casos, ele pode ter poder curativo, pode ser benéfico, pode ser salutar, ou em outros casos, tem efeito mórbido, mais ou menos de acordo com a depuração do ser, do espírito. Se o ar está saturado desses fluidos, de acordo com a natureza dos espíritos, ele vai estar saturado de coisa boa ou não. O ambiente vai ficar carregado de elementos salutares ou prejudiciais. Então, ele vai exercer influência não só na saúde espiritual, na saúde moral, na saúde física também. Por quê? Porque ele vai ter uma influenciação direta no perispírito e o perispírito, por consequência, no corpo material. Então, quando nós pensamos na energia da ação que um espírito pode emitir sobre alguém, então imagina quando é uma multidão de espíritos somando todas essas energias. Porque espíritos semelhantes vão se atrair. Então, se nós estamos numa condição ou num espaço em que o ambiente está saturado de espíritos viciosos, qual é a atmosfera espiritual que nós vamos respirar? Há muitas pessoas que, com mais sensibilidade, se sentem desconfortáveis em determinados ambientes. Tem pessoas não, que pela sua dureza material, eu sou meio assim, eu não percebo nada. Uma porta percebe mais do que eu. Mas as pessoas sensíveis não. As pessoas sensíveis, elas percebem essa atmosfera fluídica. Então, numa imagem, nós podemos comparar isso. Nós temos aqui um campo de rosas. Imagina nós andamos por esse campo de rosas. A atmosfera que nós vamos experimentar. Imagina nós ali andando pela zona de Cacia, a atmosfera que nós experimentamos. Quem mora ali na zona de Aveiro sabe muito bem disso. De vez em quando o ar chega lá. É exatamente isso, mas fluidicamente falando. Então a ação vai ser boa ou vai ser má, dependendo da emanação dos fluidos que os espíritos promovem. Se aquele meio, se a emanação daqueles espíritos forem boas, forem más. Então, eles podem nos fortificar ou criar miasmas. Certos efeitos coletivos, como ele diz,
são produzidos sobre massas de indivíduos. E isso explica o sentimento de bem-estar que a coletividade experimenta em determinados meios. Tá? Nós, como não percebemos, com os nossos olhos materiais, com os nossos sentidos físicos, nós não conseguimos explicar isso. No livro Desobsessão por Corrente Magnética, tem uma passagem que Allan Kardec conta, conta uma passagem de Allan Kardec, que eles foram a uma cidade em que todos os habitantes da cidade eram influenciados por espíritos. Então, eles sofriam a influenciação dos espíritos. Ou seja, por alguma razão kármica, ou não sei dizer, por alguma razão, a concentração de espíritos mal intencionados era tal que a cidade inteira sofria espiritualmente. Então, de acordo com a intensidade e com a quantidade de espíritos, o prejuízo vai ser maior ou menor. Então, podem arrastar coletivamente as pessoas para o bem ou para o mal, promovendo impulsos generosos, levando as pessoas ao desânimo ou ao entusiasmo, produzindo nas pessoas efeitos de vertigem, que pode atuar sobre todos os que estão naquela assembleia, numa cidade ou até mesmo num povo. Né? Nós, de certa forma, sofremos a influenciação desses espíritos todos que estão à nossa volta, como nós vimos ali no diagrama, na figura ali das esferas da Terra. Nós sofremos. Né? Mais de uma vez foi falado aqui, principalmente pelo irmão Fernando, que o trabalho que os monges exercem sobre o planeta tem um valor imenso, de forma que, se eles não vivessem em meditação, em oração, o planeta sentiria isso. O planeta, então, é melhor, vibracionalmente falando, em termos de atmosfera fluídica, ele está melhor porque nós temos todos esses monges que passam a vida em contemplação e em oração. Então, cada indivíduo, pela sua sensibilidade, vai sofrer a influência dessa atmosfera, viciada ou vivificante. A teoria e a experiência nossa nas relações que nós temos já com o mundo espiritual, as relações que existem, as experiências que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, mostram que é importante, que é necessário um novo tipo de higiene. A higiene mental, a higiene fluídica, a higiene espiritual. Um dia, e acredito que não esteja longe, os cientistas da Terra vão perceber isso e vão levar isso em consideração. Um dia nós vamos conseguir medir essas coisas todas. E não está perto, uma vez que nós estamos já a um passo de entrar em regeneração. Então, nós podemos escapar disso? Ou seja, podemos escapar dessa influência que esses espíritos todos emanam, ou nós somos vítimas deles? O que acham? Todos nós podemos escapar. Todos nós. O Livro dos Espíritos, numa das questões, que eu não me recordo o número, numa das questões, os espíritos dizem que não há influenciação fatal, ou seja, os espíritos não têm o poder de nos dominar. Nós, de alguma forma, temos que permitir. Então, nós podemos, sim, escapar dessa influenciação. Como? Pela vontade. Pela vontade, só isso. Então, da mesma forma que nós vamos nos lugares insalubres e saneamos ele, nós lavamos os ambientes. Né? Se fosse assim, os hospitais as pessoas que frequentam os hospitais seriam vítimas fatais dos micro-organismos. E não é assim. Por quê?
Porque existe a limpeza do ambiente. Então, da mesma forma que nós limpamos os lugares insalubres, limpamos os lugares que são sujos, tirando, eliminando a fonte desses miasmas pestilentos, nós podemos também sanear a atmosfera moral que está à nossa volta. E aí sim nós escapamos às influências desses espíritos, desses fluidos maléficos. Agora, depende de cada um de nós. Não adianta eu dizer que quero, e se eu não fizer, eu não exercer minha vontade. Não adianta eu dizer que quero e estou envolvido em atividades ou em pensamentos que mostram o contrário. São coisas simples que acontecem no dia a dia que nos dá para perceber isso, né? Nós estamos envolvidos em conversas menos nobres, nós estamos envolvidos com noticiários que falam de coisas, nós estamos envolvidos com programas de televisão. Então, nós, no dia a dia, nós estamos envolvidos com tanta coisa e que nós, pela nossa vontade, nós nos envolvemos ou não nos envolvemos. Percebam que, de certa forma não, percebam que é fácil. A vontade efetiva, ela pode nos impedir, nos evitar disso. Então, perceber esse fato é um dos menores benefícios que o Espiritismo nos traz. Mas nós precisamos compreendê-lo e praticá-lo, sobretudo. Ou seja, o Espiritismo nos traz essa informação de forma clara, de forma objetiva, de forma lógica, de modo que todos nós podemos perceber, podemos raciocinar, podemos deduzir e temos condições de concordar. E podemos experimentar. Experimentar no sentido de que nós, mudando a nossa forma de pensar, nós nos afastamos de toda essa atmosfera. Os encarnados também, numa assembleia, impregnam o ambiente com os fluidos bons ou maus. Então, cada um de nós aqui está dando a sua cota parte fluídica para esse ambiente. Tá? Cada um de nós aqui estamos dando a nossa parcela, estamos contribuindo com a nossa parte na composição fluídica desse ambiente. Então, os indivíduos, eles vão aurir pensamentos de fonte de más paixões, por exemplo, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a animosidade, a cupidez, a falsidade, a hipocrisia, a maledicência, a malevolência. Então, as pessoas que estiverem imbuídos desse pensamento, por exemplo, são só exemplos, nós vamos espalhar à nossa volta elementos fluídicos enfermiços e vão agir sobre aqueles que estão à nossa volta. Então, o que ela está pensando ali, a natureza dos pensamentos vai estar agindo sobre aqueles diretamente. E dependendo da intensidade, mais a volta e assim por diante. E o outro, e o outro, e o outro. Cada um de nós. Então, observem que nós podemos influenciar negativamente aquele que está próximo de nós, conhecendo ou não. Nós estamos no autocarro, sentadinho, tem um do lado ali. Eu posso estar jogando um montão de miasma em cima dele, dependendo do que eu estou pensando. Se eu estou com raiva, se eu estou com pensamentos menos nobres. Então, eu estou emitindo fluidos e estou interferindo naqueles que estão na nossa volta. Porém, por outro lado, se a natureza dos fluidos resultantes dos meus pensamentos são contrários, são opostos, eu vou estar ajudando a sanear aquele irmão, caso ele esteja com má influenciação ou com emanação má. Ou então, eu vou estar somando a ele, caso ele esteja com bons pensamentos, eu vou estar me somando a ele para aumentar a atmosfera benéfica, para agir o que estão às nossas voltas. Então, nós podemos fazer o bem paradinhos, só com o nosso pensamento, só com a natureza dos nossos pensamentos. Ao contrário,
uma assembleia em que os componentes nutrem bons sentimentos, apenas bons sentimentos, por exemplo, bondade, caridade, humildade, amor ao próximo, devotamento desinteressado, benevolência, só alguns exemplos. O ar, então, ele vai ser impregnado de emanações salubres, saudáveis, deixando todos mais confortáveis, ou deixando aqueles que estão à nossa volta confortáveis. Interessante isso, pois não? Então, considerando que pensamento atrai pensamento, da mesma forma, os fluidos atraem fluidos similares. Então, se eu sou uma pessoa que reclamo da vida, que reclamo das coisas, eu estou sempre criticando, o que eu vou atrair para junto de mim? Pessoas do mesmo tipo. Eu, por exemplo, se eu vejo uma pessoa reclamando, eu saio de perto. Eu detesto reclamação. Olhando do ponto de vista pessoal, o que significa a reclamação? Isso é uma interpretação minha. O que significa a reclamação? Se eu estou reclamando de alguma situação, é porque eu não sou capaz de superar, não sou capaz de contornar essa situação. Então eu fico reclamando. Porque se eu sou capaz de superar, se eu sou capaz de contornar, se eu sou capaz de transformar a situação, eu não vou reclamar, eu vou agir. Então aquele que reclama, o que ele faz? É o cara que ele é incapaz. Ele se sente ou ele indiretamente quer ser incapaz. Então, quando você está perto de alguém que reclama, o que você faz? Vai embora, porque não dá. Esse pensamento vai potencialmente te prejudicar. Então, nós vamos atrair pessoas com a mesma natureza de pensamento e também vamos atrair os desencarnados. Então, às vezes, nós construímos um time espiritual da pesada, como se diz. Só com os nossos pensamentos. Só com os nossos pensamentos. Aquelas pessoas que são pessimistas, dá para ver na cara da pessoa, né? A pessoa pessimista. Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de comportamento produz fluidos maléficos. E que não só prejudicam mais e mais nós próprios, como prejudica aqueles que estão à nossa volta. Então, se os maus pensamentos estão em minoria, eles não conseguem impedir que as boas influências, se produzidas, vão sobrepor aquela, paralisando, anulando essa má emanação. Agora, se os maus pensamentos predominam, eles vão enfraquecer a irradiação fluídica dos bons espíritos. Ou até mesmo anular, impedir que essa influenciação faça efeito. Como um nevoeiro, na hora que nós estamos na estrada dirigindo, que não conseguimos enxergar nada. Impede toda a visão. Então pensem nisso. Por que os pensamentos maus, quando estão em maioria, eles prevalecem? Porque os bons espíritos, eles não nos violam. Os bons espíritos nos inspiram e nos respeitam. Se nós nos afinamos com esses pensamentos insalubres, eles nos deixam. Eles estão ali para nos inspirar. Se eu não afino para cá, afino para lá, ele me deixa. Agora, o mau pensamento não. O mau pensamento nos viola, porque eles querem e são enfáticos. Nós é que temos que ter a resistência. Nós é que temos que resistir pela nossa vontade a essa influenciação. É por isso que os fluidos maléficos prevalecem mais do que os benéficos. A menos que a coletividade material, os espíritos encarnados, produzam essa emanação. Aí consegue sobrepor. Quando a coletividade material está emanando esses bons fluidos, aí eles conseguem sobrepor naquele espaço as emanações fluídicas deletérias. Então, como é que nós podemos evitar a influência dos maus fluidos? Repelindo, né?
Ou seja, vem da própria causa que produz o mal. Da mesma forma que nós fazemos quando nós vemos um alimento que prejudica a nossa saúde. O que nós fazemos? Tem ali na mesa um alimento que me faz mal. O que eu vou fazer? Eu vou comê-lo? Não. Eu rejeito e troco por alguma coisa que seja mais saudável. Então, da mesma forma que nós fazemos isso com o alimento, nós fazemos isso com o pensamento. Então, quando nós temos um pensamento ruim, nós trocamos ele por um pensamento bom. Só que com alimento é mais fácil, né? Eu pego aquilo ali, deito fora e boto ali uma outra coisa. Né? Com pensamento, não. Pensamento depende da nossa vontade, da nossa capacidade de sobrepor aqueles espíritos que estão próximos de nós, ou mesmo as pessoas que estão próximas de nós, emitindo maus fluidos. Nós temos que nos sobrepor. Então, poderíamos dizer que, em determinados casos, nós precisamos assim, de um trabalho hercúleo para superar isso. Né? À medida que o espírito vai se habituando a fazer essa substituição, à medida que o espírito vai se melhorando, as coisas ficam mais fáceis. Mas, falando por mim, nesse estágio é muito difícil. Precisa ter uma força danada. Nós vamos lá, vamos correr para o lado de alguém que está com uma boa emanação fluídica para ver se eu consigo me inspirar. Né? Uma leitura, uma música e tal. Música eu não posso falar porque eu gosto de determinadas músicas que nem todos gostam. Então, é dessa forma, rejeita o pensamento e substitui por outro. Por quê? Já que os maus pensamentos produzem maus fluidos e atraem outros maus fluidos, nós temos que nos esforçar para somente ter bons pensamentos. Repelir o que é o mal, da mesma forma que a gente repele um alimento que nos adoece. Né? Então, resumidamente, temos que trabalhar pelo melhoramento moral para que nós possamos fazer como o Evangelho nos recomenda. Não somente limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Né? O tal dos túmulos caiados, não é isso? Nós temos que limpar não somente por fora, mas, sobretudo, por dentro. A humanidade, em geral, quando ela se melhorar, ela vai perceber que a atmosfera fluídica do ambiente vai mudar, vai depurar essa atmosfera. Por quê? Porque a humanidade só vai emanar bons fluidos. E eles vão, então, se opor à barreira dos maus fluidos. Pronto. Então, no dia que a Terra, estamos chegando perto, no dia que a Terra estiver povoada somente por espíritos que pratiquem entre si as leis divinas de amor, caridade, então certamente que nós vamos estar em condição de higiene física e moral, completamente diferente das que nós vemos. Né? Isso aqui foi escrito em 1867. Hoje está melhorzinho, sim, um pouquinho. Observem que nós, enquanto seres, enquanto pertencentes à comunidade planetária, ou seja, não estou falando só de nós encarnados, estou falando dos encarnados também. Então, nós, enquanto comunidade planetária, nós ainda somos, em grande quantidade, elementos que produzem maus pensamentos, elementos que prejudicam a atmosfera fluídica do planeta. Como o planeta, ele invariavelmente evolui, ele muda de estágio, ele não vai comportar essa grande massa de espíritos. Como eu disse no início da nossa conversa, o mal vai sobrepor, mas vai prevalecer, mas o bem vai prevalecer, mas ainda vamos encontrar o mal em menor quantidade. Mas aqueles mais arraigados na materialidade, mais arraigados na imperfeição, eles não poderão ficar junto de nós, ou de nós não, daqueles que ficarem, porque eu não sei se eu vou ficar ou não. Então, esses espíritos não terão mais condição. E vão acontecer com esses irmãos, conosco, o mesmo que aconteceu com os nossos irmãos de capela, que não puderam
acompanhar, que não conseguiram acompanhar a evolução de Capela e precisaram ser removidos para que pudessem evoluir num outro ambiente, num outro espaço. Então, no caso dos irmãos de Capela, ao mesmo tempo que eles evoluíram, eles nos alavancaram do ponto de vista evolucionista. Ou seja, eles nos ajudaram a evoluir. Nós evoluímos mais rápido com a ajuda deles do que evoluiríamos sozinhos. Nós, aqueles que não conseguirmos ficar aqui, vai acontecer conosco a mesma coisa. Nós vamos para um outro sítio. Por quê? Porque Deus não abandona ninguém. Nós não vamos ser encarcerados, nós não vamos ser destruídos. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar na evolução de irmãos universais, mas nós vamos trabalhar num ambiente muito diferente daqui. Então, hoje nós que estamos habituados a ligar o celular e internet, conversa, manda mensagem lá para não sei aonde, nós vamos chegar num planeta desse, imagina o planeta Terra há 35 mil anos atrás. Nós vamos chegar num planeta desses e não vamos ter essas facilidades. Se calhar não vamos nem ter descoberto o fogo ainda. E aí então nós vamos dizer assim, pô, eu vivia no paraíso e fui expulso do paraíso. E é isso que nós vamos dizer quando chegar lá. Então, aqueles de nós que não conseguir acompanhar, não vai ser abandonado. Como Jesus abraçou esses irmãos de Capela, também vai abraçar aqueles outros. E vamos avançar que o tempo está correndo. Isso é uma utopia? É um discurso vão? Não. Isso são fatos. É uma dedução lógica, além das informações espirituais que nos chegam. O Espiritismo nos revela isso. Então, o Espírito prova-nos que o elemento espiritual, que até agora é considerado como antítese do material, tem com o elemento material uma conexão íntima e traz daí, como resultado, uma série de fenômenos que muitos de nós não observamos, não compreendemos e muitos de nós também nem conhecem. Então, quando a ciência da Terra tiver assimilado todos os elementos que o Espiritismo fornece, ou seja, quando a ciência conseguir perceber, conseguir medir, conseguir quantificar, aí então ela vai colher novos elementos para que a comunidade, nós como humanidade, crescer, melhorar materialmente. Temos que ter em mente isso, cada um de nós. A evolução de cada um é responsabilidade de cada um. Muitos auxiliam, mas a responsabilidade é individual. Então, para onde eu vou? Se eu vou para lá ou se eu fico parado, é só minha responsabilidade. Não adianta a gente chegar lá na frente e dizer, mas é por causa dele que fez isso, por causa daquilo. Não, é somente minha responsabilidade. Então, nós encerramos pedindo a Jesus que possa nos inspirar, que possa nos fazer sempre estar conscientes dessa realidade, que Jesus possa, através dos seus propagadores espirituais, daqueles que nos inspiram, dos nossos anjos da guarda, que eles possam deixar na nossa mente bem claro esse fato, essa realidade, para que nós, então, no nosso dia a dia, tendo lembrança disso, nós possamos colocar em prática, melhorar o nosso quadro, aprimorarmos moralmente e ajudarmos o planeta como um todo a evoluir. Que assim seja.